Sobre os métodos que você vai encontrar no livro Pavimentos Industriais de Concreto, merece em destaque o primeiro método de Westergaard, é método pioneiro na área de pavimentos industriais, de pavimentos rígidos de concreto armado, em que ele traz à tona as equações que você pode utilizar até hoje, apesar do método ser de 1926, você pode utilizar ainda as equações em que calculam o limite de deformação do seu pavimento. Não utilizo muito, mas eu trago essas equações, elas são válidas. No meio internacional se utiliza muito esse método ainda. Então, note, de 1926 até hoje, esse método ainda é utilizado. É o método pioneiro. Westergaard foi um dos primeiros estudiosos, e a premissa dele era foi de considerar uma carga concentrada e uma área, no caso, uma área de contato circular, uma área de atuação dessa carga como sendo circular. Por exemplo, para, no caso, pistas de aeroporto, em que você tem a carga, no caso, o pneu de uma aeronave, você tem sim uma área circular daquela carga concentrada, isso vai gerar uma área de contato circular. Então, para aeroportos, por exemplo, cargas de veículos, de modo geral, então cargas dinâmicas. Ele não se aplica a cargas estáticas e nem de estanterias, que seriam cargas montantes. O segundo método que eu destaco no livro, que eu mais utilizo, é o método de Rodrigues e Pita. Ele é mais recente, de 97, mas ele utiliza as cartas de Piquet e Ray. São os ábacos de Piquet e Ray, mas que são mais antigos, da década de 50, se não falha a memória. E nesses ábacos de Piquet e Ray, que servem de base para Rodrigues e Pita, você tem diversos ábacos para rodagem simples, rodagem dupla, rodagem tandem duplo, rodagem tandem triplo, vários tipos de rodagem. E ao fazer minhas experiências, quando eu recebi na minha mesa primeiro desafio de calcular um pavimento rígido, quando eu tinha só 27 anos, praticamente ainda início de formação, foi um grande desafio, nunca tinha visto isso, tipo, ou faz ou tá fora, basicamente é assim que funciona. Então eu pesquisei muito, não tinha muitas bibliografias, não tinha nada no Brasil de referência, tinha apenas as bibliografias que eu respeito muito do Públio Pena, mas não tinha muito onde buscar fontes assim reais, casos reais. Então, ao pesquisar e fazer experiências com diversos ábacos, eu comecei a fazer cálculo com diversos ábacos de Piquet e Ray, para vários tipos de rodagem, e verifiquei que para rodagem simples, sempre resultava nos valores mais conservadores. Então, no livro, ao invés de trazer todos os ábacos, que iria render várias páginas e de forma desnecessária, eu trouxe apenas o ábaco de rodagem simples de Piquet e Ray. Então, esse ábaco de rodagem simples ele é mais que o suficiente para poder garantir o bom dimensionamento com segurança e responsabilidade do seu projeto, do seu pavimento. Então, nesse método de Rodrigues e Pita, ele se aplica a cargas dinâmicas também, mais uma vez. O Westergaard, cargas dinâmicas, Rodrigues e Pita, carga dinâmica. Aí eu entro no outro método que eu trago no livro, que é o método de Anders Lorsberg. Esse método, ele traz o dimensionamento das 3 vertentes que a gente utiliza, que pode vir a utilizar no pavimento. Primeiro, cargas dinâmicas. Segundo, cargas estáticas. E terceiro, cargas de montantes, ou cargas de estanteria. A gente chama de cargas montantes, cargas advindas de estantes, muito comuns em fábricas, indústrias, em supermercados. Essas cargas de estanterias eu trago no capítulo à parte, onde eu calculo cargas aplicadas por patolas de veículos e tudo mais. Eu trago à parte para não misturar tanto e ficar mais leve os capítulos só de pavimentos de projetos. E nesse método de Anders Lorsberg é interessante porque ele calcula o momento de inércia da seção íntegra e da seção fissurada do concreto. Em função disso, ele vai encontrar, por exemplo, com base na rodagem do veículo, da disposição, locação das rodas do veículo, vai encontrar um raio geométrico com base no raio de rigidez relativa. A rigidez relativa, eu já apresento no livro para você, no método anterior de Rodrigues e Pita. E ele é utilizado também no método de Anders Lorsberg. A variável mais importante do livro que eu destaco é o raio de rigidez relativa. E com base no raio geométrico, tirado em função da rigidez relativa, a gente vai calcular um valor de C, que é uma carga concentrada, uma carga final, mas se chamar assim, uma carga equivalente, uma carga final equivalente. A gente não utiliza a carga da roda, vai encontrar uma carga equivalente, com base nessas variáveis que eu citei, e a partir daí vai entrar em outros ábacos, e a partir desses ábacos a gente vai extrair os valores finais de momento fletor a ser aplicados no pavimento. Então é bem completo esse método, bem mais estudado.
Um quarto método que eu trago no livro seria o método de Meyerhoff, em que você vai ter, no caso, o cálculo da área de contato da roda, vai calcular a área de contato da roda, com base no raio de rigidez relativa também, a gente vai encontrar o momento fletor resistente, no caso do pavimento de concreto. E, por fim, o método de Palmgren-Meiner, que seria o quinto método que eu trago no livro. Palmgren-Meiner, ele é bem simples, bem simplório, mas ele vale a pena ter como referência também, onde ele calcula o momento fletor resistente do pavimento de concreto, considerando o pavimento desprovido de armação, sem armação nenhuma. Então, com base nisso tudo, poxa, qual método utilizar? Como eu citei, tem métodos aplicados a cargas dinâmicas, cargas estáticas, cargas de montantes. Então, qual método utilizar? Não existe um método ao ser utilizado, não existe um método único. Eu trago todos porque eu sempre dimensiono por todos. Porque com relação ao pavimento rígido, pavimento de concreto apoiado sobre um maciço de solo, isso gera muitas variáveis. E não existe equação final para a mecânica do solo. Não existe um cientista que faleceu e deixou uma equação geral. O solo é uma variável muito inconstante, né? Muito volúvel, depende muito de muitas circunstâncias e muitas outras variáveis. Então não existe uma equação geral para a mecânica dos solos. E também não vai existir uma equação geral para pavimentos. Então é importante sempre calcular, dimensionar o pavimento por todos esses métodos e a partir deles você extrair o método que melhor lhe convém ou o método mais conservador. É assim que eu faço, calculo por todos e extraio os valores mais conservadores para proteger o meu pavimento e proteger, no caso, os interesses, no caso do cliente.